É legal estar aqui com vocês, que vocês fazem um trabalho que não é de ficar passando pano entendeu? Tudo é lindo e maravilhoso no Corinthians e não, o Corinthians, um clube, um time bem treinado, ele não é bem treinado. O departamento de futebol profissional no Corinthians é o departamento mais amador que tem. Bom, muito obrigado, eu agradeço bastante o convite e de poder participar com vocês aqui. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao Corinthians, porque eu acho que o Corinthians teve primeiro uma atitude correta de priorizar, o brasileiro era o foco principal, por quê? Porque é um perigo, né? Onde o time estava, a gente sabe, um time grande, quando está perto da zona de rebaixamento, às vezes é incrível, mas parece que ele é sugado, tragado, entra numa vibe horrorosa e jogadores que são muito bons, às vezes não conseguem tirar o time de lá. A gente já viu o time cair assim. Então, não dá para ficar confortável perto da zona do rebaixamento. Não dá. Então ele foi levando a Sul-Americana, ele foi levando, botou reserva, botou a molecada na arena, e os moleques se deram super bem. Ali o medo era vender todo mundo pro Zenit depois, né? Porque sabe como que funciona. Mas ele foi colocando, e foi passando. Peraí, agora é uma fase mais aguda, dá para olhar com mais carinho, porque ele avançou. Então, assim, ele foi correto, o Corinthians. O futebol brasileiro não é feito para nenhum time atuar em 3 frentes ao mesmo tempo. O Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana. Por quê? Porque a gente está falando num país que é continental, tem o tamanho de um continente. Ontem eu estava falando em linha de passe aqui. O estado de São Paulo, nosso estado, tem 248 mil quilômetros quadrados, a Inglaterra tem 130. Então você imagina a Premier League? Vai de trem, vai de carro, vai de ônibus, vai até a pé. Aqui, para você jogar em Fortaleza, não é fácil, como para o Fortaleza jogar em Porto Alegre, e ainda tem a competição, outra competição, que é a Copa do Brasil, e tem a internacional, que às vezes você pega um avião para fazer uma escala, para demorar 8, 9 horas para chegar num país. Então, a gente tinha que ter a melhor organização do planeta para aguentar isso. E nós temos a pior. Então não dá para atuar nas 3, achando que vai ser bonitão, vai ganhar tudo, tal. É preciso entender isso. Então eu não vejo, paralelamente, o Corinthians um clube, um time bem treinado. Ele não é bem treinado. O Corinthians tem uma dificuldade gigantesca em pegar a bola ali com o Cássio, sair com os zagueiros e levar até o ataque. É gigante. Qualquer adversário que pressionar o Corinthians, ele tem uma vantagem muito grande. Porque quem é que sai jogando? Sai o Murilo. Você torce para o Murilo sair driblando, driblar 1, driblar 2, driblar 3, dá um passe longo. Gente, isso não é saída organizada. Isso é jogar nas costas do garoto toda a responsabilidade da saída. O talento ajuda. O sistema, a estrutura da saída, isso é coisa do treinador. E o Corinthians não tem. Então, eu vejo defeitos de construção da equipe, muito tempo já passou, é só pegar. Dorival chegou no São Paulo, Luxemburgo chegou no Corinthians. O que é o São Paulo hoje, e eu não estou falando de São Paulo do Lucas e do Rames Rodrigues, estou falando de São Paulo do Wellington Rato, o São Paulo, né, do Caleri, do Luciano, do Nestor. Esse time, o Dorival conseguiu organizar. Agora chegou o talento. O Corinthians tem mais talento. O Corinthians tem o Renato, que você precisa ter uma moldura especial no jogo para abraçar o Renato Augusto, né? Faz a diferença. Mas ele tem o Yuri, que é um jogador acima. Ele tem, Maicon, Fausto Vera, surgiu o Moscardo. Aí, sim, é um trabalho bom do Luxemburgo, de olhar aquele garoto ali e falar: esse moleque aí é bom, cara, ele pode resolver meu problema de primeiro volante. Paulinho se contundiu. Este olhar, fantástico. Estruturar a equipe, eu sinto falta. Então, eu não vejo o Corinthians em vantagem diante do adversário, do Estudiantes. Acho que vai ser, sim, uma dificuldade muito grande para ganhar e para se classificar. O que o torcedor corintiano
pode esperar, pode agarrar, pode ter como esperança do Corinthians brigar por esse título de Sul-Americana e também fazer um campeonato brasileiro que daqui a pouco coloque numa situação da tabela que dê Libertadores? Ou vai ser sofrimento mesmo até o fim, como diria o outro lá? Fala aí, Calçar. Bom, eu queria dizer primeiro que é legal estar aqui com vocês, que vocês fazem um trabalho que não é de ficar passando pano entendeu? Tudo é lindo e maravilhoso no Corinthians e não, vocês criticam, vocês enxergam os problemas. Eu acho que o trabalho do meu timão é muito legal por causa disso, né? Porque então o torcedor às vezes ele não gosta e que critique o time dele. Ele acha que só ele ali nos grupinhos pode criticar. Mas é preciso olhar para o Corinthians. O Corinthians é uma potência. O Corinthians, ele é a terceira receita do futebol brasileiro e não deveria ser a terceira. Já começa por aí. O Corinthians está no estado, ele está na região que tem o maior potencial financeiro do país, o maior mercado econômico, o maior mercado publicitário, e ele é o terceiro, com a torcida que tem e com o poder da torcida que tem. Então, o Corinthians está devendo ainda. E eu costumo dizer que o Corinthians, assim, o departamento de futebol profissional no Corinthians é o departamento mais amador que tem. O profissional a base que é loteada, né? Que é assim, o que a base fez de jogador e vendeu ultimamente é uma coisa. Você imagina a base, um trabalho assim fenomenal. O que seria o Corinthians? Essa é outra história. Então, acho que o torcedor hoje, primeiro, é um torcedor que joga junto. É uma galera que todo mundo vai à Neoquímica e diz que você vê várias entrevistas, que é um lugar onde o ambiente é mais... O adversário sente aquele ambiente, né? Porque é um torcedor que joga. Você ouvia dizer o seguinte, Corinthians elitizou a torcida, né? E, gente, é claro que o Corinthians cobra ingresso caro, o espaço não cabe à torcida do Corinthians, que ela é muito grande. Então, sim, você tem um jogo para 50 mil pessoas, 42 mil, 46 mil pessoas, tem jogos que 1 milhão de pessoas que não estão ali, mas não dá. Então, quem vai ao estádio, eu não vejo abrir mão de empurrar o Corinthians, você empurra. E torcedor, para mim, é aquele que joga junto. Na minha época que eu ia à arquibancada, eu sentia o dia que eu jogava junto. Os times, eu ia para o estádio, falava, hoje eu joguei, porque eu empurrei o time do começo ao fim. A torcida do Corinthians faz isso, ela é reconhecida por isso. Depois do jogo é outra conversa, aí é outra conversa, mas durante o jogo ela entende a dificuldade e ela empurra. Isso, pouquíssimas são capazes de fazer, pouquíssimas. Tem torcida que já está vaiando antes do jogo, vaia durante e vai depois. Sim, eu acho que na hora do jogo você tem que jogar. Depois você reclama do que tem, você reclama com quem tem que reclamar. Naquela hora você trabalha junto. Isso o Corinthians faz. Eu acho isso tem um valor muito grande. Em contrapartida, os adversários podem se beneficiar desse ambiente, que é torcida que empurra, a torcida que leva. E o que a gente vê nas equipes sul-americanas? A gente tem que entender que o Estudiantes, o River foi campeão tem 28 clubes, então é um turno de 27 na Argentina. River, Talleres, San Lourenço, o Estudiantes ficou muito perto, numa distância de 1 ponto do terceiro colocado. Então, a gente pode dizer que o Estudiantes competiu na ponta do campeonato argentino. Só ficou abaixo ali mesmo do River e competiu. Então, não é um time qualquer que vem enfrentar o Corinthians. É um time que, fora de casa, geralmente joga com 3 zagueiros, com laterais, linha de 5. Então, pode fazer linha de 5, eu acredito. Geralmente é assim. Na Sul-Americana, até agora, várias partidas assim. Faz linha de 3, em casa joga com uma linha de 4. Talvez hoje vá com uma linha de 3. Pode pressionar o Corinthians? Pode. Pode esperar um pouquinho mais para jogar nos espaços? Também. Então eu vejo assim, o adversário pode ter uma proposta para justamente ferir o Corinthians, onde o Corinthians tem problemas. Né? Qual é um dos problemas do Corinthians? Ele é muito espaçado. Defesa do meio de campo, do ataque,
não é um time que vem e compacta fácil e rápido. Às vezes fica muito espaço. Então, tem muita coisa para melhorar. Agora, tem que competir. Por exemplo, a gente não sabe, cara. O jogo de futebol é imprevisível, né? É um escorregão, um pênalti, uma mão na bola, um lance de genialidade do Renato Augusto, que não corre como os outros, não pode marcar como os outros, mas aqui, ó, funciona como ninguém. A cabeça dele, o mental, é um cara que faz as leituras do espaço. Aquele jogo contra o São Paulo, depois o Corinthians foi derrotado, mas o jogo contra o São Paulo na Arena, o gol do Renato, os gols, você é de quem tá falando, pô, se eu for jogar ali onde tem 3 caras, eles vão me engolir. Eu venho aqui, espero no lado, espero no espaço. Então, assim, o Corinthians, eu vejo um Corinthians mais focado nas individualidades do que no coletivo. Eu vejo um coletivo mal trabalhado. Porque é o seguinte, o Corinthians hoje, se a gente olhar, o elenco hoje, bem treinado, é um elenco para não ficar brigando lá embaixo, gente. Por favor. Os jogadores que o Corinthians tem, Maicon, Fausto Vera no meio de campo, o Renato eventualmente pode jogar, agora veio o Matias Rojas, que é um bom jogador, tem esses moleques surgindo, que são garotos que precisam ser trabalhados, o caso do Wesley, né, que é um garoto que, bem trabalhado, né, outro Corinthians vai ganhar muito dinheiro com ele, desde que saiba segurar e vender no momento certo. O Murilo é outro garoto, mas o que não dá é para ficar esse Corinthians assim, ó, na gangorra. Corinthians com o Lázaro chegou a jogar o quê? Com 7 jogadores acima de 30 anos. Corinthians terminou o jogo contra o Cruzeiro tendo utilizado 6 jogadores sub-20. Qual é o Corinthians? Ah, mas era o reserva. Gente, você, no mundo todo, você não vai ver times que jogam com reservas e entra só o sub-20 para jogar. Não é assim, tem algum erro aí, cara. Tem algum erro. O que tem de jogador, o Duílio conseguiu reduzir e o meu timão faz essa conta diariamente. Quantos jogadores no mandato do Duílio já saíram do Corinthians? Não pode. Você não pode ter uma folha de pagamento gigantesca de jogadores que estão jogando contra você. Não pode contratar tanto jogador que você não vai usar. Então, assim, a hora que o Corinthians tiver gestão de verdade no futebol, verdadeira, correta, né, um negócio assim, pensando o futuro também, não só o presente, o Corinthians deslancha. Isso não é feito, isso é feito na emergência. Sai contratando porque a coisa está feia. Desculpa, não é assim que funciona. Não é assim. Primeiramente, boa tarde aí, professor Paulo Calçade. Uma honra aí estar falando com você, né? Uma referência aí para mim, né? No caso, para nós, acredito. E a minha pergunta para você é o seguinte: o Corinthians ele emendou uma sequência aí de 11 jogos, praticamente sem perder, né? E muito se dividia a opinião, né, professor, no seguinte: o adversário era fraco, isso daí foi muito pela individualidade dos jogadores, genialidade do Renato Augusto no jogo contra o São Paulo, ou alguma cartada a mais dele aí, ou não, teve sim a mão do Vanderlei Luxemburgo, né? Eu queria saber a sua opinião se, imaginando um Corinthians daqui para frente, com a Sul-Americana ainda a disputa e também no Brasileirão, é um time que hoje você enxerga totalmente dependente dessas individualidades de alguns atletas como Renato Augusto, de repente o Matias Rojas, na época era o Roger Guedes, ou você acha que o Luxemburgo ainda como treinador consegue tirar algo? Você destacou bem que o Luxemburgo é um cara que consegue ver ali, viu o Moscardo, puxou ele pro time. Juan Oliveira também foi algo que ele tratou ali, é um cara que hoje é importante pro Corinthians, foi importante em alguns jogos. Ou você acha que o Luxemburgo chegou ali na tampa, Luxemburgo não consegue sugar mais nada desse elenco do Corinthians, que eu também tenho a visão que ainda é mal treinado. E o Corinthians depende muito, sim, apenas dessas individualidades. Eu queria saber a sua opinião. Obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. E olha, eu vejo um time que tem muito a se desenvolver, então o treinador não está conseguindo alcançar isso. Eu sei que o calendário é horroroso, a gente fala isso o tempo todo, que não dá tempo de treinar, realmente não dá, mas tem estruturas que você consegue trabalhar e enxergar dentro de campo. Né? A gente que vive de análise, de olhar detalhes, é o seguinte, eu sempre falo, uma coisa é você estar vendo um jogo, cara, você põe uma cervejinha ali de lado, tal, às vezes eu estou em casa vendo um jogo, tal, boto um vinho, estou comendo um negócio, é diferente ver esse jogo
e ver o jogo que você tá lá, cara, onde é que tá o lateral agora, e o volante, puxa, olha o espaço que tem no meio de campo, com essa bola, tá. É diferente analisar detalhes, né? O torcedor, na emoção, não vê isso, nem precisa, mas ele tá ali numa relação de amor, ódio, emoção, tal. A gente, sim, se a gente for analisar futebol, ficar na emoção, esse aqui é meu time, esse aqui não é, isso aqui, a gente não trabalha. Quem está na área precisa ter outros cuidados. Então, eu vejo que faltam estruturas. Outro dia, eu vou falar aqui, mas eu nem deveria, porque tem gente que não vai entender, mas tudo bem. Outro dia eu estava vendo um jogo, falar assim, Paulo, pô, é brincadeira a comparação que você vai falar agora, mas tudo bem, já preparei o ambiente. Eu estava vendo Manchester City e Arsenal, tá? Você fala, pô, tá de sacanagem, né? Eu não estou falando de jogador, eu estou falando de estrutura. Tá? Porra, você quer um time que sai mais do fundo do campo do que os times do Guardiola? Por quê? Porque ele gosta de atrair o adversário vai para cima, os caras adoram. Né? E aí ele joga o adversário numa armadilha para alcançar os espaços. Então aquilo não é um drama para ele ser atacado. Aquilo é o jogo que ele quer. Vem me atacar que eu vou te entubar aqui, eu vou te ferrar. E ele, cara, o Arsenal subiu a pressão. Bom, vieram dois no meio de campo, um deles era o Kovacic, de costas, ele nem olhou. Ele, pim, pam, pum, 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 a bola estava na frente. Eu olhei e falei, isso foi aos 5 minutos do primeiro tempo. Guardei, eu falei, não posso nem falar isso, senão vão dizer, mas era os jogadores do Manchester City. Não, era a estrutura do Manchester City. E estruturas, é claro que elas têm um limite do talento do jogador. Claro, se eu tenho um time de 11 talentos, eu tenho uma estrutura. É muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo. Qual é o jogador mágico, aquele que você fala, esse aqui é mágico, que tem no Palmeiras? Sim. No máximo, forçando até um pouco, o Rafael Veiga. Mas assim, é o Veiga que você tira o máximo, você tira o máximo do Dudu, você tira o máximo do Rony, você tira o máximo do Zé Rafael, que virou o primeiro volante quietinho ali, é um baita primeiro volante. É preciso falar do adversário para entender o seguinte, você não tem jogadores acima de 30 anos, 33, que não contratam. Essa coisa de contrata o nome, o cara tá solto na Europa, traz ele para jogar aqui. Não tem. Por quê? É um foco na estrutura. Estrutura, todos correm igual, quem não correr não joga, ok? Combinado? É um caminho. Tem outros times que querem só os nomes. Né? Só que só o nome não joga. Se o nome não corre, não funciona. Hoje no futebol, aí você tem que armar uma estrutura. Por exemplo, exigir que o Renato Augusto corra é uma sacanagem. Porque o Renato tem muita dificuldade para jogar um jogo, e depois para você preparar o Renato de um jogo para o outro, ele não é um jogador, por exemplo, a gente sabe, o Roger Guedes tinha uma recuperação de um jogo para o outro fenomenal. Fenomenal. O Roger Guedes, assim, botou para jogar, e né, aqueles caras que você fala assim, eu preciso tirar, que ele precisa descansar uma semana. O Roger Guedes, fisicamente, era dele. Fenomenal. Mais novo, evidentemente, mas algo do físico do Roger Guedes. O Renato, ele já tem mais dificuldade. Então você tem que cuidar bem do Renato, preparar o Renato. O Renato não vai treinar no dia posterior como os outros. No outro dia seguinte ele também vai maneirar. Vocês cobrem. O Renato fica no ginásio trabalhando internamente 1, 2 dias para se preparar para o jogo. Mas aí você cria uma estrutura para ter esse jogador no máximo que ele pode jogar. Eu não posso exigir que o Wesley, Renato, para correr que nem o Wesley. Não dá. 20 anos com o cara que já tem problemas. Mas é um caminho que o Corinthians optou. Agora, então, tem que ter uma estrutura fenomenal de jogo, que é como você tira a bola de trás, sim, as etapas de construção. A primeira fase de construção, a bola que sai ali da área do Cássio, porque a bola não sai mais no chutão hoje em dia, né? Você sai trabalhando, o chutão é um perde-ganha, é um jogo aleatório, né? Você sai trabalhando. A segunda fase é o meio de campo. Eu não vejo o meio de campo às vezes estruturado, porque uma coisa é ter o Renato,
A outra coisa é ter estrutura. Se eu tiver o Renato e a estrutura, pô, melhor dos mundos. Eu vejo a coisa assim muito aleatória, um jogo aleatório. Então, assim, aí, nesse jogo aleatório, você tirou, o Yuri Alberto desapareceu do jogo. Desapareceu. O Yuri Alberto, que foi meio Corinthians para trazer o Yuri Alberto, né? O Yuri é mais vítima ou mais culpado da fase dele em 2023? Tem um pouquinho dele e um pouco da estrutura, porque é o seguinte, também o Yuri, quando chega de frente pro gol, já não faz aqueles gols que ele fazia quando chegou, quando a confiança estava lá em cima, né? Então, assim, você olha pro Yuri, é goleiro que faz defesa fenomenal na frente dele. Ele, no jogo, que jogo foi? Foi agora do São Paulo, que ele deu um voleio. Puta, o goleiro pegou, falei, gente, isso acontece com o cara quando a fase não tá boa mesmo. O goleiro faz. Então é um pouco dele, de perder a confiança. Quer dizer, às vezes você perde aquele abastecimento, para de fazer gol, você perde a confiança, e lances tranquilos, que você batia na bola com a maior confiança e faz o gol, já fica mais difícil. Tem jogador que sente isso, né? Mas olha o que mudou, perdeu o Roger, né? Não vou dizer que, sei lá, perdeu o Adson. O Adson, acho que é um jogador, que a base produz, bom de vender. Ele não vai ser um fenômeno, ele é útil, mas ele pode te render 5 milhões de euros. Poxa, sim, não é dinheiro se jogar fora. A base não é para fazer jogador só de 30, seria lindo, de 30, 40, tal, né? Mas não, né? A base também faz jogador mais barato. Então você vai perdendo. Agora chegou o Matias Rojas, quer dizer, mais um cara que pode estar no abastecimento a ele. Quem que vai ser o companheiro do lado esquerdo? Joga ali, Biro, só não dá para jogar o Juan. Quando a gente fala de estrutura, o jogo do Coritiba, parecia o Juan do lado esquerdo, saía do meio de campo, ficava do esquerdo, era um lado... O que eu tenho visto? O Luxemburgo, dentro dessa falta de estrutura, ele no segundo tempo, ele arruma os defeitos que ele não conseguiu resolver antes do jogo. E aí ele aparece como um gênio que trocou o time e o time ganhou. Peraí, o jogo tem 2 tempos. Trabalha bem para jogar bem o primeiro e jogar bem o segundo. Porque há partidas que você não vai resolver no segundo tempo. São Paulo não resolveu no segundo tempo. E a intensidade do São Paulo, isso é legal falar. São Paulo teve uma intensidade fenomenal? Teve. Torcida, estádio, Lucas Moura, o cara... Só que a intensidade, geralmente o torcedor vê aquele time que corre, que marca, que pressiona, que tem velocidade. Isso é intensidade, Se você taticamente estiver bem preparado, você usa toda essa intensidade naquilo que a gente diz no futebol que é correr certo. Você corre certo, você faz certo, seu time está estruturado. O que parecia o Corinthians contra o São Paulo? Tá todo mundo perdido dentro de campo. E tava, né? Tava. Foi um negócio assim, assustador. Porque não é só... Não adianta o treinador sentar e falar assim, faltou intensidade, eles estavam a 100, a gente a 20. Isso aí todo mundo viu. Por que estava a 20? Eu não posso jogar só na conta dos jogadores. E aí, primeiro, que você vai perder o elenco, e segundo, que não é verdade. A verdade toda não é essa. O que você... Porque a gente sabia que o São Paulo ia com a faca nos dentes. Alguém tinha dúvida? Alguém imaginou que o São Paulo ia molengão no Morumbi? Molengão, né? A torcida ali lotou. Não, o São Paulo ia sair que nem um foguete. E que você se preparou como para isso? Eu não vi. E custou uma vaga na final da Copa do Brasil. Então, eu vejo assim, o time muito mal estruturado, com princípios de jogo. Espaçado, não sabe fazer uma transição, não recompõe direito, pois escala o jogador errado no lado que, negócio de time manco, no lado esquerdo não vai, né? Depois arruma, aí funciona, aí Wesley voando por ali, que legal, que mudança. Não, então, trabalha antes para não ter que correr atrás de uma situação, às vezes podia ter perdido o jogo, né? Com certeza. Em casa, para o Coritiba, imagina, lá no fundão. Então, assim, são coisas que para mim estão muito claras. Aí vem os 11 jogos, é muito fácil abraçar aqueles 11 jogos, né? Mas aí eu pergunto, né? Gente, um empate contra o Cruzeiro, eu não gosto de falar em sorte, tá? Eu acho que sorte não...
eu não falo em sorte, eu não falo em jogador oportunista, que eu acho que o cara que empurra uma bola pro gol, no mínimo ele está bem colocado. Então não é oportunismo, é ele que soube estar ali. Agora, aquele gol lá, tem que agradecer, levantar a mão pro céu, né? Porque foi um negócio do mosquito que estava parado 8 meses, que deu uma cabeçada na bola, que você não sabe onde ela bateu, onde ela saiu, onde ela entrou. Gente, não dá para viver um Brasileirão assim, né? O Corinthians, com os jogadores que tem, tinha que ter mais, uma estrutura melhor, cara. Eu sinto muita falta disso. O Vessone, que trabalha aqui com a gente, cita muito a sua teoria dos 5 milhões. Que se chega aos 5 milhões de proposta, o Corinthians vai vender. Dito isso, o Corinthians vendeu, na última segunda-feira, né, anunciou oficialmente, a venda do Adson, de 50% do Adson, na realidade, por 5 milhões de euros, mantendo 20% dos seus direitos econômicos. Com isso, você acha que foi uma boa venda para o Corinthians, a do Adson? Olha, no caso do Adson, você pega 5 milhões, mais 20%, né? Tudo bem, mas... Vamos ver assim, qual é o potencial do Adson em ainda desenvolver o jogo dele na Europa. Talvez ele consiga. Talvez assim, o que acontece? Jogadores que têm talento, joga do lado, vem por dentro, né? Dentro de uma estrutura bem montada, eles podem render bastante, né? O Adson pode melhorar. Eu não acho que assim, no caso do Adson, tenha sido um absurdo, né? Mas tem outros jogadores que vão bem baratinhos, né? Bem assim, porque quem vem comprar sabe a situação da equipe, tá? Eles sabem muito bem. Até porque é o seguinte, sempre tem empresário na parada. No futebol não tem mais segredo. Não tem mais segredo. A gente tem plataformas. Se vocês falarem assim, vamos olhar um jogador que está na segunda divisão da Colômbia, vamos olhar. A gente olha daqui em meia hora, a gente tem uma ideia inicial sobre ele com lances específicos. Tem plataformas para isso, né? Então você consegue. Ninguém é misterioso, ninguém tem mistério. Então eles conhecem a capacidade do jogador e conhecem também a capacidade do clube. E sabe que é um clube que faz vendas por um preço inferior, porque está o tempo todo com a corda no pescoço. Você acha que você tira hoje jogador do Flamengo com essa facilidade? Não. Você tira do Palmeiras jogador com essa facilidade? Não, tira. Quando vem uma proposta, faz assim, o quê? Não. Obrigado. Não quero. Fica tranquilo, não precisa fazer outra não. Aí vem outra. Agora, eu duvido que o Corinthians faça uma contraproposta. Acho que chega lá até 5. Bom, vende. Sai correndo, já põe o cara no avião, tira ele do jogo. Vocês viram a velocidade que essas coisas acontecem? A janela fecha dia 31. E a coisa é... Então, no caso do Adson, sim, mas João Vitor, poderia mais. O Murilo seguraram agora, não sei como. Não sei como, é porque já tinha vendido um monte de gente, né? Já tinha vendido o Pedro, já tinha ido um monte de gente. Senão o Murilo tinha que... Olha assim, olha o Corinthians. João Vitor, Robert Renan e Murilo. Olha que geração de zaga. Eu pergunto para vocês, isso é zaga para quanto tempo? Nossa Senhora. Essa é aquela zaga que a gente pensa em seleção, né? E de caras tops, né? E uma zaga que se fica, amadurece, vale quanto? Poxa, e aí se você trabalha essa zaga, você tem um bom treinador que trabalha a estrutura dessa zaga para sair jogando, uma saída bem coordenada, com meio de campo, consegue fazer, o jogador que sabe sair, o zagueiro hoje, que sabe sair jogando, vale ouro no mercado. Por que estão de olho no Murilo? Porque dentro dessa estrutura aí, o que ele faz? Ele pega a bola e sai. Isso aí não é treino, gente. Isso aí é qualidade de jogador. Ele tá vendo a dificuldade, ele vai embora. Pô, tá todo mundo de olho nele ali, ó. Fala, pô, esse zagueiro sai jogando, vale ouro no mercado. Por isso, e o Moscardo vale quanto, Calça? E o Moscardo vale quanto? O Moscardo vale quanto? Um moleque de 17 anos, né? Tá no time principal. Tem a cabeça boa que você fala assim, ele é diferente, tem a cabeça boa, né? Esse moleque é alucinado. Ele me parece um garoto que, né? Pô, 17 anos.
o jogo dele numa posição que não é um atacante que vai tentar 3 dribles, vai perder os 3, cair sentado, volta correndo. Um erro do Moscardo ali é gol. Então, é um potencial para tirar muito. Mas hoje, eu diria que hoje, como já vendeu um monte de gente, ele não vai sair por 5, mas se não sairia. Mas eu acho que é um jogador que você ainda não tem ideia, né? Mas é um jogador para, talvez, 15, 20 milhões de euros, até mais. Até muito mais. A gente não sabe, né? Não dá, dentro dos índices de performance de um volante, eu acho que ele está muito bem. Mas a evolução dele, ela está ocorrendo, né? Ele é um menino que, 17 anos, titular do Corinthians, ele voltou de uma cirurgia, senão ele estaria jogando direto, não tem sub-20, teria anos e anos de Copa São Paulo, tal, e está no time de cima. Aí sim é nota 10 para o Vanderlei, aí é 10. Foi lá, imagina se não é o Vanderlei, quanto tempo o Moscardo demoraria para aparecer no time principal? Então aí você tem que dar o devido mérito. Ele é muito falho nas estruturas, no treinamento, mas nesse caso é nota 10 para ele. É um olhar que pouca gente tem. O Corinthians tem realmente uma séria dificuldade de venda, e o Moscardo é realmente hoje um dos grandes destaques do Corinthians. Eu e o Becker conversamos hoje de manhã, inclusive, sobre a possibilidade dele não ficar até muito mais tempo no Corinthians, até porque ele faz 18 anos agora em setembro. Então, as propostas começarão a surgir para ele muito em breve, e a gente tem que estar ciente dessa possibilidade. E se a gente for pensar que o Liverpool ofereceu na casa dos 20 milhões para o André do Fluminense, talvez com mais tempo de trabalho, o Moscardo chegue nessa casa. Só que a gente vê muito jogador saindo aqui do Brasil muito novo, e quando chega lá fora, às vezes não consegue se desenvolver tanto. Dito isso, você acha que talvez seja interessante para essa nova geração que chega? Você falou dos zagueiros que o Corinthians forma, e o Corinthians sempre formou bons zagueiros. Será que talvez não seria interessante para esses garotos pensarem num desenvolvimento mais forte aqui no Brasil para depois investirem no mercado europeu? Olha, é que é punk, né? Já pensou se chega um Liverpool, fala assim, o Klopp, fala, o meu treinador vai ser o Klopp. Eu vou poder me desenvolver, vou poder jogar a Liga dos Campeões. É difícil. O que tem é o Moscardo, com 17 anos, se ele ficar mais 5 anos no Corinthians, ele aos 22, neste nível de evolução que ele apresenta, imagina o quanto ele vai valer, né? Claro que não existe certeza no mundo do futebol, né? Não existe. Não existe. Às vezes o jogador se machuca, às vezes o jogador trava, às vezes o jogador dá aquela espirocada na cabeça do cara, o cara fica, no dia seguinte ele fica bonito, rico, né? E jovem, você vai querer, né? Não é fácil, é muito fácil eu, com a minha idade, ficar falando o que um jovem deve fazer ou não deve fazer. No jovem ele não pode pensar com alguém de 60 anos de idade, né? A vida não é assim. Ele também não vai ter a cabeça de um velho. Mas é o seguinte, o futebol, você tem que sacar o seguinte, o futebol você tem pouco tempo, aproveita. Também não dá para chegar aos 32 e falar, agora eu vou levar isso aqui a sério. Não, amigo, o teu tempo passou. O teu tempo já passou. Agora, eu vejo, se o menino fica aos 22 anos de idade, é uma idade ainda que ele está com muito tempo a ser vendido no futebol europeu ainda. Então, assim, vender aos 18 é queimar uma etapa para o clube. Eu digo queimar uma etapa porque esse jogador, né, o clube não pode produzir na base apenas para vender o jovem para contratar o veterano. Você é maluco, gente. Você é maluco. Eu vendo o João Vitor, eu dou o Robert Renan para o Zenit, aí eu trago o Lucas Veríssimo. É bom jogo. Não estou discutindo. O Lucas Veríssimo, ele iria para a Copa do Mundo, se ele não tivesse machucado. Tite gostava muito dele. Eu vi isso do Tite. Um zagueiro que, quando a bola alta na área, o cabeceio dele já é um cabeceio até que direciona a bola, não é só aquele cara que espana, é um cara que já dá sentido para ela. Pô, beleza. A contusão veio e tirou o cara da Copa. Ele vai conseguir recuperar no Corinthians? Talvez. Mas vai o jovem, vem o mais veterano. Vai o jovem, vem o mais veterano. Chega numa hora que só tem veterano no clube. E
O que é o ideal da gestão técnica de um clube de futebol? Você tem os garotos, a outra etapa é os mais maduros, e você tem aqueles um pouquinho mais velhos. Então, este trem vai fazendo a transição. O jovem vai ocupando um dia a vaga do maduro, que fica mais veterano, e vai essa transição. Você faz uma mescla de jogadores com muita experiência, aqueles que estão no auge da vida e da carreira, e aqueles que estão ainda buscando espaço. Esta gestão é a mágica de um clube de futebol. O Corinthians, assim, eu tenho muito veterano, eu tenho muito jovem. E o que fez o Vanderlei foi um trabalho de diretoria de futebol. Como diretor de futebol, 10 para ele também. O Vanderlei chegou, o Duqueiroz, você está com a cabeça no zenite, cara, obrigado. Estava a cabeça no zenite. Balbuena, você não vai ficar. Não dava para o Balbuena ficar ali mais, não dava. O jogo do Balbuena, Balbuena, até logo. Ele começou a tirar quem não ia ficar, os veteranos, começar a olhar jovem, a recuperar jogador, porque é o seguinte, com aquele esquadrão acima de 30, Fábio Santos, com uma idade super alta, né? Era Gil, era Fábio Santos, o Juliano, Renato, não dá para jogar, gente. Não dá para jogar. Precisa ter equilíbrio. Gestão técnica, o Corinthians não tem. Não tem. O Corinthians vive apagando incêndio. Puta, tá sem dinheiro no caixa. Tô oferecendo 5 milhões de jogo, vende. Ufa. Essa semana nós estamos tranquilos. Semana que vem, mas vende outro. Agora vende mais não sei quem. Agora vai atrás do veterano. E, não paga também, né, gente? Daqui a pouco os caras vão começar a dever pro Racing, aí ele vai na FIFA, aí é um transfer ban. Então, essa é a história do Corinthians. O Corinthians é uma potência. O Corinthians é um gigante, gigante, gigante. Só que a gente não enxerga isso. Então você fica de fora. Eu que estou no futebol, esse ano eu vou completar aqui, estou completando, setembro, 40 anos jornalismo esportivo, 40 anos. Comecei na Gazeta Esportiva em setembro de 1983. Então, setembro de 2023, 40 anos. Gente, você vê pouquíssimos momentos em que o Corinthians conseguiu exercer a grandeza dele. O Corinthians podia ser muito maior, ter muito mais dinheiro, ser muito mais respeitado, né? Porque tem um patrimônio que poucos têm, que é a torcida. O que vale hoje é a galera, que inclusive está de luto, né? Pela morte dos torcedores, que o negócio também é preciso olhar com mais cuidado para os ônibus que são alugados, com quem está te levando, quem está te trazendo, né? Essa é uma coisa assim que não dá para pisar e não ter freio, não ter ali, não tá legal. Então, assim, é uma tristeza muito grande. É uma tristeza muito grande, isso, né? E, assim, infelizmente, o futebol, ele atropela tudo isso, né? Porque tem jogo, né? Mas eles serão lembrados com toda certeza. Que aula, hein, Bia? Professor Paulo Calçade aqui com a gente. Gostaríamos que o senhor ficasse mais umas 80 horas com a gente aqui no Meu Timão, Calçade. Mas sei que o dia é corrido, ainda mais dia de jogo. Dia de jogo, agenda cheia. Quero agradecer demais e volte sempre mesmo, tanto como em link, e já convido também para visitar a gente nos estúdios do Meu Timão também. Já deixo o convite, é só querer e aparecer lá, professor. Eu acompanho muito o trabalho de vocês, acho o trabalho de vocês sério, né? Aqueles, assim, sites, não importa. Hoje em dia a gente tem uma estrutura muito grande em torno dos clubes. Aqueles que vivem só de bajular, esses não te dizem nada. Eu acho que vocês olham para o Corinthians, né? Não para quem está no Corinthians, para quem está ali no momento. Quer dizer, vocês querem ver o Corinthians grande, eu acho muito legal. Então, em horas tem que criticar. O Corinthians trabalha num potencial inferior àquilo que poderia. Então, é um desperdício ver este Corinthians, né, perdendo dinheiro, perdendo receita. É um desperdício, né? E a gente, assim, eu vivo do futebol, estou há 40 anos no futebol. Então, eu sou um cara do futebol há 40 anos. E para mim,
eu tenho muito respeito pelos clubes, todos eles, porque é a forma que eu resolvi trabalhar, né? Respeito todos. Por quê? Porque é a minha vida. Tudo que eu sou hoje, que eu construí na minha carreira, na minha família, eu devo ao futebol. Sou um jornalista que trabalha com futebol. Então, eu respeito muito o futebol. Essa é uma frase que eu sempre digo, eu respeito o futebol. A gente precisa respeitar o futebol, até porque lida com a emoção das pessoas. O futebol, para muita gente, é a coisa mais importante que ela tem na vida. Então, eu não gosto muito de zoar, não gosto de fazer graça, não gosto de ficar tirando sarro do outro, porque às vezes a gente não sabe no que a gente está tocando. Então, eu gosto, assim, de tratar com seriedade. Pode ser o Corinthians, pode ser outro clube, porque o Corinthians, vocês estão num ambiente que lida só com o Corinthians. Legal. Mas o Corinthians sem adversários também não é nada. Né? O que seriam dos outros, dos grandes de São Paulo sem o Corinthians? O que seria do Corinthians sem os outros? É por isso que eles são muito grandes e tem essa rivalidade, e a rivalidade faz um tentar puxar o outro, né? Então eu queria dizer isso a vocês, parabenizar o trabalho, e eu vou correr, porque hoje tem jogo, tem o Abre o Jogo, a gente começa um bom tempo antes, vem aqui para a ESPN, para o Star Plus, que a gente vai estar falando desse Corinthians e Estudiantes aí também. Um abração para vocês e muito obrigado pelo convite.